Eu quero ler um versículo que está na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 4, o verso 4 diz assim. Veja só o que está escrito nessa carta, nesse versículo lindo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu quero tirar desse texto, desse versículo, essa expressão, porque maior é o que está em vós. Que coisa linda, que coisa gostosa é poder saber que nós podemos contar com Jesus. Na verdade, o que João está aqui nos ensinando é que nós tenhamos cuidado contra os falsos profetas. Inclusive, no versículo 1 do capítulo 4, ele nos mostra que nós devemos provar se os Espíritos são de Deus ou não. E aí ele vai desenvolvendo, mostrando que todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E aqui ele está mostrando que para um verdadeiro profeta ser de fato um profeta de Deus, ele precisa crer em Jesus. Ele precisa viver para Jesus. A sua vida precisa estar alinhada em Jesus. E quando isso acontece, você passa a ser um vencedor, passa a ser um vitorioso. Por quê? Porque o maior vem estar com você. Você passa a ser um vencedor, como o versículo diz, justamente porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, veja, você não precisa temer Satanás. É verdade que você não deve viver desafiando, não deve viver provocando, você deve sim vencê-lo em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que nós recebemos a unção para discernir entre o falso e o verdadeiro. Existem 3 vozes no mundo, queridos. A voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. E eu preciso da graça, da unção do Espírito Santo para saber discernir se os Espíritos são ou não de Deus, para não comer gato por lebre. Nós precisamos saber que hoje há o espírito do anticristo agindo no mundo. E tudo aquilo que se levanta contra Deus e contra Cristo é proveniente do anticristo. Está escrito, o versículo de número 3 diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, nós precisamos compreender que a vitória é de quem está em Jesus. Confesse Jesus, viva por Jesus, porque afinal de tudo acontece a partir de Jesus. Não existe cristianismo sem Jesus. Tudo gira em torno de Cristo. É em torno dele que as coisas acontecem, porque foi ele que veio aqui morrer para que nós pudéssemos hoje estar assentados em regiões celestiais. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Não tema o diabo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E quem está em você é Jesus. Isto é, se você vive por ele e para ele. Vamos orar? Vamos pedir a Jesus que nos ajude a vencer o diabo e toda a força que vem contra nós. Pai querido, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de ter o Espírito Santo, para saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. O espírito do anticristo que age, que trabalha contra o próprio homem, mas nós somos privilegiados, porque o teu Filho Jesus habita em nós. E nós temos confessado que ele é o teu Filho, que ele veio em carne, que ele nasceu, que ele desenvolveu o seu ministério, que ele morreu, mas que ele ressuscitou para que nós pudéssemos hoje estar aonde estamos. Pai, graças te dou pelo privilégio de ter a companhia do teu Filho comigo. Por isto, eu te agradeço no nome de Jesus. Fiquem com Deus, Deus te abençoe, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.